Uma doença que parece bem comum na infância, de todos deve ser levada mais a sério. A catapora, quando chega na idade adulta, ela pode levar até a morte. A catapora é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa, muito comum na infância. Ela é transmitida pelo vírus varicela zoster, conhecido como HHV3. Os sintomas são erupções na pele, que podem surgir por todo o corpo, e febre. É possível pegar catapora por vias aéreas, como espirro ou tosse, e o contato com o doente. O filho de Dona Josilene, de 9 anos, pegou catapora há 2 anos e passou para mais 2 pessoas. Ele sentiu febre e dores pelo corpo. Ele ficou todo empolado, até dor de cabeça ele sentiu. A doença é perigosa em adultos. Eles correm mais riscos de morrer, porque o organismo de um adulto combate o vírus com mais agressividade. Mas a sabedoria popular tem as receitas para amenizar os efeitos da doença. É o chá da folha de manga, folha de limão, folha de laranja, cozinha e toma um banho, aí seca rápido. Sabugueira e milho. Se não tiver o sabugueiro, pode fazer do milho. E aí bebe o chá e os caroços saem? Sai pra fora. E aí fica curado mais rápido? Fica sim. Da medicina popular para a medicina tradicional. Nós vamos conversar aqui com a doutora Elna do Amaral, que é médica infectologista. Vamos falar mais sobre a catapora. Você pode ligar e perguntar para a gente. A doutora Elna responde, 31 31 17 50. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã. Vamos falar então sobre essa crendice popular, né? Imagino que na medicina a certeza de resultados com medicação deve ser maior do que na cultura popular. Já tem algum estudo científico que prove, doutora, que essas manifestações populares têm realmente alguma interferência na cura da doença? Não, na verdade a varicela é uma doença autolimitada, né? O próprio organismo, a própria imunidade do indivíduo consegue debelar a doença, a infecção, né? É só esperar aquele período, né? Aquele período. O organismo já trata de curar sozinho. Isso mesmo. Muitas vezes a gente usa mais sintomáticos para que a pessoa resista um pouco àquele mal-estar, à febre, durante a evolução da doença, mas ela consegue se resolver espontaneamente numa boa parte dos casos. Agora, doutora, eu tenho aqui uma informação de que realmente a catapora não é tão inofensiva quanto parece, né? A gente percebe que nas crianças, a maioria das vezes acontece, a criança tem a catapora, fica aquele período, depois a doença, como a senhora diz, ela realmente se cura sozinha. Mas, por exemplo, nós tivemos já no estado de São Paulo esse ano 15 crianças diagnosticadas com a doença que acabaram morrendo. Outras 14 pessoas morreram no estado de Minas Gerais, onde é considerado já um surto da doença, e o número de casos que já é o dobro do que foi registrado no ano passado. E a gente sabe também, como já disse aí na reportagem, que nos adultos a doença se manifesta de uma forma mais agressiva. Por quê? Na verdade, o sistema imunológico da criança, né, é devido à questão da imunidade mesmo. A criança está com o sistema imunológico ainda em formação, e essas doenças virais, né, como varicela e algumas outras, por isso elas são menos danosas na infância, né, porque as crianças, como a manifestação da doença se deve exatamente à reação do sistema imunológico, né? Então, a criança tem um sistema imunológico mais fraquinho, né? Então a reação vai ser bem mais branda. No adulto, que o sistema imunológico já está formado, a reação acontece de forma mais agressiva, e é essa reação do sistema imunológico ao vírus que desencadeia todos os sintomas da doença, inclusive suas complicações. Então, no caso dos adultos, a orientação médica é de que eles procurem um auxílio médico, um tratamento de uma forma diferenciada do que acontece com as crianças. Isso, nas crianças geralmente você faz apenas sintomáticos. Já acima dos 13 anos de idade, né, adolescentes, adultos, pessoas com algum tipo de imunodeficiência, né, ou que fazem uso crônico de medicamentos que geram imunodeficiência, ela já tem a recomendação de fazer medicamentos antivirais para que tente encurtar o período de manifestação da doença e, consequentemente, diminuir o risco dessas agressões. O importante fazer esse alerta é justamente porque os adultos podem considerar que a doença talvez não tenha a mesma gravidade que na infância, como na fase adulta, né, que pode, inclusive, levar à morte. Nós temos, inclusive, aqui o caso de uma pessoa aqui da TV que perdeu uma irmã de 19 anos, né, por causa da catapora. Quer dizer, realmente tem que ser tratada de uma forma muito mais séria. Sim, tem que ser tratada. As complicações são desde pneumonias, né, que no adulto se torna uma pneumonia mais grave, na criança você pode acontecer, mas é mais raro.
Também encefalite, que é uma outra preocupação, né, como se fosse uma espécie de uma inflamação no sistema nervoso central, em que o paciente evolui com convulsões, entra em coma, né. Também é mais comum no adulto do que na criança. Doutor, o Ney do Monte Castelo pergunta se tem algum alimento que é proibido quando se está com catapora. Não tem contraindicação com relação à alimentação, não. A alimentação é normal. Nesse período, geralmente, a pessoa tem mais dificuldade de se alimentar pela própria debilitação. Carne de porco não tem problema. Não tem problema. É crendice, Só né? crendice. A vacina é eficiente? Existe uma vacina contra a varicela que não está disponível nos postos de saúde da rede pública, mas existe nos postos privados. Ela é eficiente? Sim, ela tem eficiência, né? É uma vacina eficaz, assim, protege contra a infecção e também pode diminuir as manifestações. Se essa infecção acontecer, pode acontecer em alguns casos, mas ela vai acontecer de uma forma mais branda. Bom, a Helenice lá da Pedra Mole disse que a neta dela está há mais de 3 dias com febre, né, e que as lesões da catapora estão aumentando. É normal? É normal. Essas lesões podem aumentar, no caso da criança, ela pode permanecer por até 7 dias, né, reaparecendo. Elas são lesões que têm características assim, bem peculiares. Começa com a mácula, né, um carocinho vermelhinho, aí evolui para aquela vesícula, aquela bolinha pequena. Pode evoluir depois com o que a gente chama de pústula, que é aquela bolinha cria pus, né, no interior, e depois ela se rompe e forma a crosta, a lesão crostosa. Só deixa de ser transmissível quando todas as lesões se transformaram em crosta, que cria aquela casquinha em cima, né. Enquanto a criança não chegar em todas as lesõezinhas nessa fase de crosta, ela continua transmitindo, e essas lesões podem ter até 4 ciclos de manifestação. Elas aparecem, aí começa a formar crosta e reaparecem novas, né, e aí dura em torno de 7 dias na criança, no adulto pode perdurar um pouco mais. O Antônio do Buenos Aires quer saber se o adulto com catapora pode ter relações sexuais. Pode. Agora, o risco de transmissão ao contato com o parceiro é muito grande. Na verdade, ela é altamente transmissível, né? Se você permanecer 1 hora num ambiente fechado com uma pessoa com varicela, você tem uma grande... Se você não teve ainda ou não é vacinado, você tem uma grande chance de ter varicela. E o contato próximo também faz transmitir para o parceiro. Quem já teve a catapora, tem de novo? Pode ter de novo? Não, ela só acontece uma vez, né? Ela gera imunidade duradoura, permanente. Pode acontecer uma segunda manifestação em 10 a 20% dos casos, que é a chamada o herpes zoster, né, que alguns conhecem como cobreiro, né, uma segunda manifestação já mais comum nos idosos ou em pessoas que desenvolvem alguma imunodeficiência. Mas é uma manifestação mais localizada, né, numa determinada parte do tronco, da face ou dos membros do indivíduo, com lesões parecidas, né? Bom, essa aqui já é a pergunta aqui do Francisco lá de Altos. Obrigada pela audiência de vocês aí em Altos. Essa questão de só pega uma vez a doença, está aqui respondido pela doutora Elna, Francisco. E o outro Francisco, só que da Ilhotas, também falava sobre a carne de porco. Impressionante como as pessoas associam, né? Tem. Bom, está esclarecido. Carne de porco você pode comer normalmente quando tiver catapora, que não tem problema nenhum. O alerta maior que a gente faz aqui hoje, durante essa nossa entrevistas do quadro de saúde, é que as pessoas adultas, né, que têm a doença, que têm a manifestação da catapora, que procurem tratar com mais cuidado, com mais vigilância, procurar um médico, orientar direitinho para evitar as complicações da doença, já explicadas aqui pela doutora Elna do Amaral, a quem nós agradecemos a participação hoje aqui no nosso programa. Muito obrigada, doutora. Um bom dia.